Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais, com muita alegria que nós estamos aqui para o canal Lições de Amor, nesse quadro que é o Paulatino, no qual nós extraímos trechos da obra Paulo Estevão para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, que é Poliana Moura. Por favor, Poli, se apresente. Olá, gente, eu sou Poliana, eu sou frequentadora e trabalhadora lá do GPEC. Eu trabalho na casa com o Departamento da Evangelização Infantil. Confesso que eu estou assim, extremamente grata e feliz pelo convite que Paty fez, né? Porque é sempre muito prazeroso assim, para a gente quando a gente percebe que das nossas falas a gente pode contribuir de alguma forma. E hoje eu espero de verdade que os nossos benfeitores, que Jesus nos envolvam para que a gente consiga, né, dentro desse tema que é tão, tão rico, tão bonito, e a gente consiga dar a nossa contribuição. Obrigada, Paty, pelo convite. Nós que agradecemos, viu, Poli? Gente, na descrição desse vídeo, nós vamos colocar as redes sociais do GPEC, onde Poli labora, que sempre tem muitas atividades interessantes, também do grupo da juventude relacionado ao GPEC. Então é um esforço que vale a pena a gente acompanhar, porque é um trabalho feito com muito carinho e dedicação. Então, nossa frase de hoje é: a maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. E aí, como habitualmente a gente faz, vamos só fazer uma breve contextualização onde essa frase está na obra, para, porventura, quem assista esse vídeo e não tenha um contato prévio com a mesma. Essa frase está no prefácio de Emmanuel. E os prefácios das obras de Emmanuel sempre são muito ricos, né? Uma obra-prima dentro da própria obra-prima, que é Paulo Estevão. E no prefácio, Emmanuel fala sobre o fundamento da obra, que não é exatamente apresentar mais uma biografia sobre o apóstolo Paulo, mas trazer à tona aspectos sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a construção dele como discípulo do Cristo e como trabalhador leal e infatigável. E ele deixa muito claro que Paulo, né, não obstante o Cristo ter lhe aparecido, ele precisou lutar muito, enfrentar muitos desafios, a fim de que a sua caminhada fosse esplendorosa como foi. E isso deve servir também de ânimo para nós. E aí chega na frase quando ele diz que o convite ao ministério sempre chega, e às vezes chega de uma forma inesperada, mas a maioria de nós resistimos a esse chamado. Poli, fica à vontade. Então, né, no início eu já estava aqui falando com o Paty que quando eu vi a frase, né, que veio para que a gente debatesse hoje, para que a gente logo vesti a carapuça de imediato, né? Porque o convite chegou e a primeira coisa que eu fiz foi: não, eu não posso, eu não tenho condição, eu não estou pronta ainda, né? E aí a gente vai ler, vai conhecer a obra de Paulo, e aí a gente vai ver esse homem que traz traz tanto conteúdo para a gente desde o início, né? Porque ele não chega suave, ele já chega fazendo inúmeras provocações na gente, assim, então quem não leu, vai ler, porque vale muito a pena. E aí a gente vai vendo Paulo, esse ser tão emblemático, esse ser tão polêmico, esse ser que nos provoca de tanta ordem. E aí a gente se depara com essa frasezinha, né? A maioria, a gente recebe o convite, muitas vezes, e na hora que a gente recebe o convite, a gente corre, a gente diz que não está pronto. E Paulo, que vem com aquela bagagem toda, Paulo não hesita, Paulo não titubeia, né? Na hora que chega,
ele faz algo assim que primeiro que ele dá logo aquela lição assim, ele já nos leva para a reflexão, ele não se apieda, ele não cai naquela do mas o meu passado me condena, mas eu não tenho moral. Ele não questiona, ele simplesmente, Jesus chega, faz o convite e ele abraça o convite, né? E aí, é, quantos de nós, quantas vezes isso está acontecendo nas nossas vidas o tempo todo? E às vezes a gente passa a nossa vida inteira esperando o convite, querendo saber o sentido da nossa vida, querendo saber a missão da nossa vida, né? E às vezes a missão da nossa vida é um negocinho ali que a gente se ou não se apercebe, ou a gente mesmo que perceba acha que é pequeno demais e quer algo maior. E às vezes quando chega um negocinho um pouquinho maior, a gente esconde como uma certa pessoa que vos fala que se esconder, né? Eu confesso, e aí eu vou trazer realmente assim essa experiência, porque para mim é minha, que foi isso que aconteceu. Quando o Paty veio me fazer esse convite, eu não posso, eu nunca falei assim em público, eu tenho vergonha, eu não Paty, e aí eu fiquei fazendo a reflexão, sabe? Poxa, eu estava pedindo tanto a Jesus que me mostre o caminho, que me que pode me usar, se eu estou pronta, Senhor, pode mandar o trabalho. Aí ele manda um negocinho assim, sabe? Que falar com o pai a gente já fala nos estudos, então assim, eu deveria estar mais tranquila. E aí eu quis me esconder. E aí veio aquela esconder a luz debaixo do alqueire. Né? E fiquei pensando, eu fiz que feio, Poliana, você está querendo esconder um convite que te chega. E aí fiquei pensando também na questão da parábola dos talentos, né? Tipo, e aí, quando chega, tu esconde o teu talento, Poliana, vai esconder, né? E Paulo vem nesse já no prefácio, Emmanuel já dá aquela pincelada. Olha a figura que vai chegar aí para vocês. É Paulo de Tarso, aquele homem que não titubeia, chega para Jesus, Jesus aparece, fala com ele e ele de pronto, mestre, o que queres que eu faça? Nossa, a gente tem essa coragem de perguntar isso a Jesus? E quantas vezes a gente pergunta? E aí ele começa a ensaiar, querer nos mostrar o que é que ele espera de nós, e a gente corre, né? E Paulo não, Paulo de pronto vai e pergunta, mestres, o que queres que eu faça? Aceita aquela cegueira que chega nele de repente, e ele vai estar ali, tá pronto, sabe? Aquele homem que a gente estava até então, de repente ele mostra que ele estava o vaso, estava pronto, ele só estava realmente precisando desse chamado de Jesus, né? Então Paulo, que é muito a gente tem muito de Paulo e a gente vai ver isso durante a obra. Paulo nos convida a essa reflexão. Quantas vezes, em quantos momentos do nosso dia a dia isso está acontecendo? É um amigo que liga e muitas vezes quer ouvir nossa palavra, eu não tenho tempo, porque a gente está esperando o grande momento, sabe? É um convite para falar, fala um pouquinho. Não, agora não, que eu tenho medo, eu tenho que ficar pronto. Aí eu vou orar. E aí a gente faz assim, eu vou orar. Aí na própria palavra oração, ora, faz a ação. E aí a gente não, eu vou falar aqui com Patrícia no dia que eu estiver pronta, mas não é isso que Jesus quer da gente. O que ele quer da gente é que a gente vá fazendo o pouquinho que a gente sabe dar, sabe? Vai fazendo, você vai aprendendo no caminho. Então, a gente vai vendo isso nesse início desse prefácio, quando a gente vai pensando em Paulo. Paulo vai nos fazer essa provocação e a gente vai perceber, se a gente quiser, porque é um livro muito rico, a gente vai perceber que o tempo todo Paulo está ali dizendo: sou como vocês, eu não tinha nada de especial, eu estava todo errado, né? Eu estava todo errado, eu estava todo equivocado aqui. Quando veio o chamado, eu não fiquei olhando para o meu passado, eu não fiquei olhando para os deslizes, eu não fiquei olhando. Eu entendi o chamado e fui. Mas é porque o chamado de Paulo foi um chamado direto. Você queria o que também? Foi Jesus que apareceu para ele. Mas será que a gente só pode funcionar se for assim com esse chamado direto?
Quantas vezes o chamado chega de uma forma delicada, mas de uma forma muito clara? E a gente continua lá viajando, querendo que o próprio Cristo venha nos chamar. E a gente esquece que Jesus, que Deus utiliza os seus instrumentos, utiliza dos outros, utiliza dos seus outros filhos para nos dizer, olha, você tem o que dar. Olha, o seu exemplo pode e ajudar muita gente, sabe? Eu trabalho com crianças lá na evangelização infantil e eu fico observando quantas vezes eu chego na evangelização infantil, a gente chega às outras tias e a gente acha que a gente vai ter o que ensinar para os meninos e os meninos vêm um monte de coisinha assim, tá, ensina a gente. Quanto eu já melhorei dentro da evangelização infantil, porque hoje eu tenho que me policiar, eu tenho que observar a minha postura diante das coisas que eu publico muitas vezes, porque às vezes eu vou naquele ímpeto e eu não posso fazer isso. Os meninos estão nos meus contatos, eles olham as coisas que eu publico. Talvez para A, B ou C, o que ela está falando é muito raso. Mas talvez para que alguém que esteja chegando, eu estou conseguindo falar algo que alcança o conhecimento daquela outra pessoa, sabe? E isso também, para mim, antes de tudo, é para mim também uma oportunidade de querer mais, de querer me aperfeiçoar, de querer aprender. E é nisso que a gente vai, que eu, pelo menos desse trecho, assim, quando eu vi, eu realmente também para mim, eu falei assim, mas Paulo me enche de liçõezinhas, assim, nos detalhes. Às vezes as pessoas realmente se escondem, usam isso mesmo como desculpa, sabe? Eu não vou fazer porque é tão insignificante o que eu posso, o que eu tenho, que deixa que outra pessoa faz, sabe? E não é isso que Paulo vai nos mostrar, não é isso que a gente, em toda obra que a gente vai ver, não é essa paradeira, vamos dizer assim, né, que Jesus espera da gente. Ele quer que a gente faça, né? A gente vê um homem da posição de Paulo de Tarso, que era um doutor da lei, descer, ao que quantos de nós faríamos isso? Quantos de nós venceríamos o nosso orgulho? Era um doutor da lei, gente, era o equivalente hoje a um juiz togado, juiz de direito. De repente, é você pegar um juiz de direito e botar para ele virar um feirante ali na feira, sabe? Joga fora, isso daí vai ser um feirante. E você vai, detalhe, você vai ser feirante, onde todo mundo te conhece, sabe? E Paulo não faz isso para mostrar-se, para mostrar uma falsa humildade. Não, ele vai fazer isso porque ele percebe que havia uma necessidade muito maior, sabe? Que os títulos não poderiam dar, não poderiam servir. Ele tinha um outro compromisso, ele enxergou, ele de fato entendeu o que Jesus chega para ele e fala, sabe? Então, assim, sentar e dizer assim, eu não posso, eu não tenho capacidade, muitas vezes é a gente querer se esconder, é esconder o talento, sabe? É você esconder o talento, é você querer, não dá nada, sabe? Eu só tenho uma moeda, será que se eu não dá para dividir ali? Não, não dá, é uma moeda, é muito pouco, é insignificante, ninguém vai fazer falta, não vai fazer falta para ninguém, e faz, porque não é isso que Jesus quer da gente. Ele não me botou aqui para eu esperar minha encarnação passar inteira e eu contemplando o horizonte, esperando o dia D, esperando que ele chegue aqui e diga, Poliana, então, você tem que fazer isso. Não, não é isso que ele quer da gente, sabe? Ele quer, olha, sabe, você passa ali na rua, tem um morador de rua, dá um bom dia para aquela pessoa, porque muitas vezes aquela pessoa está ali no limite dela. Está no limite dela, e se você passa e dá um sorriso, você dá um bom dia, você emana um amor, você está dizendo, olha, eu te enxergo, sabe? Eu te enxergo. Então, assim, eu não preciso ir de público. Hoje eu estou aqui numa rede social com você e estou aqui falando, né? Algumas pessoas a mais vão ouvir, mas eu não preciso das redes sociais sempre. Às vezes um morador de rua, às vezes um varredor de rua está ali, custa passar e dar bom dia,
boa tarde, sabe? Mas isso é só questão de educação, não é educação. Às vezes, no seu bom dia, sai tanto amor de você, sabe? Que você está fazendo uma caridade para uma pessoa. Às vezes a pessoa está tão desacreditada de tudo, sabe? Tipo, a pessoa está ali se achando tão nada no que ela faz, tão nada naquela situação em que ela está, e de repente passa alguém e dá um sorriso e faz um gesto. Isso é um ato de amor, isso é você começar a exercitar de você também o que a gente tem, essa centelhazinha divina, que a gente sempre está assim falando o tempo todo. Então, essa ficar sentado, como a gente costuma brincar, né? Deitado em berço esplêndido, esperando, de fato, não é o que Jesus quer da gente, sabe? É aquela coisa assim, a palavra, ela nos empolga, ela nos emociona, mas é o exemplo que arrebata. Então, assim, faz alguma coisa, você vai rezando, mas vai fazendo, tá? Tá pedindo ali a Deus, mas vai fazendo uma coisinha, um bom dia aqui, um negocinho ali, vá fazendo. Porque quando você faz esse movimento do ir, você está dizendo para Deus, você está dizendo para o universo que, olha, estou pronta, manda o trabalho, e o trabalho chega, sabe? E a gente não tem que esperar as grandes coisas, Paty. A gente tem que começar a fazer mesmo dos pouquinhos, sabe? É isso. Ótimo. Paulo, você foi falando, me veio outra coisa à cabeça, né? Que são alguns de nós que desejamos ser servidos ao invés de servir. E que por isso também ficamos parados, né? O que é que você pensa É disso? verdade. É verdade. Muitas vezes a gente entra nesse. Muitas vezes a gente entra nessa mesmo do. Ah, eu já fiz tanto. Ou a gente acha que o mundo tem obrigação com a gente, sabe? Eles têm obrigação porque eu sou filho. Meus filhos têm obrigação porque eu sou mãe. Eu já cuidei deles tanto, eles têm que. Eles agora têm que cuidar de mim, sabe? E eu particularmente, eu sempre fui muito mais assim, eu sempre fui muito mais do doar. Com o tempo eu aprendi também que eu não tenho que ir tanto, sabe? Eu posso realmente assim fazer esse movimento, sabe? Então assim, eu realmente assim olho eu olho assim um certo olho de pesar, sabe? Essas pessoas que acham que é para ficar nessa posição do me dê, porque eu sou coitadinho, você tem, eu vou sentar aqui porque o mundo me deve, meus pais me devem. Outro dia eu estava falando isso, assim, da forma como eu fui criada, sabe? Assim, eu fui criada, meus pais são do interior, têm poucos estudos, e eu brinco, eu costumo dizer assim, eu fui crescendo na vida, sabe? Assim, eu fui muito, muito descobrindo. Aí, sim, então você acha que seus pais lhe devem alguma coisa? Eu disse, não. Meus pais me deram o que eles podiam me dar. Eles me deram o que eles podiam me dar. E eu sou muito grata, porque hoje eu olho e eu vejo que das coisas que meus pais foram me dando, foram coisas que são primordiais para minha vida. São detalhezinhos, assim, que eu percebo, assim, nossa, meu pai fazia isso, minha mãe fazia isso por mim. Então, assim, sair dessa posição do estar sendo servido, que é uma coisa também que a gente vai ver muito na obra de Paulo de Tarso, e que para um homem da posição de Paulo de Tarso, ele saiu dessa posição do ser servido. Paulo era o doutor da lei, Paulo era o bajulado, Paulo era Nossa Senhora. Quando Paulo passava, todo mundo queria ser amiguinho de Paulo. O povo queria estar ali perto de Paulo. E Paulo recusa tudo isso, né? Paulo vai abrir mão de tudo isso, né? Então, assim, o que foi? O homem enlouqueceu? Surtou? O que foi? Foi consciência de culpa? Não, na verdade, Paulo vai mostrar pra gente que quando você entende o chamado, quando você entende o propósito, quando você entende o que Jesus de fato quer da gente, você sai dessa posição de servir, de querer ser servido. Porque servir é muito bom, Paty, sabe? É muito gostoso, é muito bom quando a gente faz alguma coisa por alguém e você é um sorriso que você recebe. E às vezes, mesmo quando você não recebe sorriso nenhum, a gente, de dentro de nós, é uma satisfação muito grande, sabe? Eu, particularmente, eu me sinto muito assim. E aí a gente vai ver também isso
Na obra de Paulo, a gente vai ver isso. Um homem que estava acostumado a ser servido de toda a ordem, né? De cercado, e a gente vai ver que ele começa, o castelo dele começa a ruir nesse momento, né? Ver que aquele povo todo que estava ali com ele são os primeiros a debandar e larga ele ali por conta. E ele não se lamenta. Paulo chega a dizer assim, não, eu estou passando por isso que eu mereço. Ele não se vitimiza, sabe? Ele não se lamenta. Ele simplesmente, sabe, é aquele homem assim, resignado. Tá, eu quero, entendi, estou sendo chamado, minha vida vai mudar, não sei o que me espera, mas ele se entrega, sabe? E aí a gente vê uma lição assim de fé que a gente vê em Paulo, sabe? Porque assim, você tem que ter muita fé para você se jogar, assim, porque ele se joga e ele não questiona, sabe? Então assim, isso a gente vai ver também essa questão em Paulo, do servir, tá? Sair da posição do servido para ir aprender. E detalhe, ele vai aprender a servir, porque ele ainda também não sabe servir. É construir, é aprender a servir, né? Ele tem que se desconstruir, e a gente vai ver isso em Paulo, assim, sabe? E aí a gente vai vendo que quanto há em nós também que a gente precise disso, do desconstruir em nós muitas coisas, porque muitas vezes a gente acha que o servir também é assim. Eu sou evangelizadora, eu consigo fazer isso, daí eu vou lá e faço. Não, não é assim. Porque muitas vezes eu vou chegar lá, mas o que eu tenho para oferecer não é o que está precisando. Então a gente também precisa aprender isso. A gente precisa aprender o momento de ser chamado para o servir, o serviço. Porque não é simplesmente sair, vou sair hoje, eu vou sair daqui, agora eu vou sair, sabe, ajudando todo mundo. Não, não é assim. Você vai ter que entrar na posição de dizer, olha, eu quero aprender a ser útil. É muito bom ser ajudado, mas eu quero também sair da posição de só de quem ajuda para poder fazer. E muitas vezes isso requer de nós também um exercício da humildade. Sabe? Porque assim, muitas vezes no servir a gente vai lá cheio de ímpeto, cheio de orgulho, cheio sabe, do nariz em pé. E às vezes não é nada disso, não precisa de nada disso. Então a gente também precisa desconstruir em nós certos hábitos para a gente aprender a fazer o ato de servir. Excelente. Ô, Polly, nós queremos te agradecer muito, viu? Por essa sua riquíssima contribuição. Paty, espero de verdade ter contribuído. Mais uma vez, muito obrigada mesmo, de verdade, de verdade. Eu estou muito assim, muito feliz, assim. Não é aquele orgulho de, não, é feliz mesmo, sabe? Não, Jesus, olha, tua filha tá aqui, tô me esforçando, se tiver o trabalho, manda. E aí, de repente, ele mandou, eu tomei aquele susto, eu toma vergonha, Poliana, você não pediu. E eu, de verdade, assim, agradeço muito mesmo pela oportunidade, porque, afinal de contas, é o que eu acabei de falar. É o exercício do aprender para começar, né? Então, assim, obrigada mesmo, Paty, de verdade. Nós que agradecemos, Polly. Meus amigos, então é isso. Até a próxima, se Jesus assim permitir. Que assim seja.